Nessa aula vamos modelar a placa de identificação. Também serve como placa de proteção aqui para o atuador, protegendo. E a gente vai aprender depois a como criar um adesivo, para colocar um adesivo aqui. Você vai ver quando a gente for finalizar o projeto. Por isso que ela é importante nesse momento. E para nos ajudar, eu tenho aqui o desenho com todas as cotas já detalhadas, então você pode baixar aí e acompanhar a aula comigo. Já vou logo de cara iniciar um novo desenho. Vamos lá, nova peça, habilitar a origem. Eu vou começar pelo plano superior, botão direito nele, vou abrir um esboço. Pego aqui um retângulo central, clico na origem, vou abrir desse jeito. E eu tenho esse retângulo aqui, 80 por 74. Então, dimensão inteligente. Esse cara vai ter 74 por 80 milímetros. Vamos lá em chapa metálica, flange de aba. Aqui na espessura não precisa ser uma chapa grossa, porque ela não tem uma função para sustentar, suportar nada. Ela apenas serve como ela é uma peça fixa ali que tem uma, uma função de proteger o atuador hidráulico e também colocar um adesivo ali da nossa marca. Então eu vou usar uma chapa fina de 1,2 milímetros. Acredito que já é o suficiente. 1 milímetro já seria muito fina. Então 1,2. Agora eu venho aqui em chapa metálica, flange. Eu vou selecionar essa aresta, puxar para baixo. Seleciono essa aresta e puxo para baixo. São essas dobras aqui que a gente vai fazer, de 15 milímetros. Eu venho aqui em comprimento da flange, vou colocar 15 milímetros. Observa o raio. Tá vendo que ele está com um raio grande aqui? Porque o valor pré-determinado que tem aqui no meu Solid, eu vou desabilitar essa caixinha, está aqui com 8 milímetros de raio. No caso, lembra que eu falei na aula anterior? Eu, Felipe, quando eu trabalho com chapa metálica de aço carbono, até 3 milímetros eu sigo a mesma espessura da chapa para fazer o raio. E aqui nesse caso não vai ser diferente. Eu poderia até fazer um raio de 1 milímetro, mas no caso vou colocar 1,2, que é equivalente à espessura. Eu dou um OK. Beleza. Agora, vamos modelar esse rasgo aqui. Eu vou clicar com o botão direito nessa face lateral, abrir um novo esboço, apertar espaço, clicar aqui nessa face para posicionar desse jeito. Agora, observando aqui, eu tenho um círculo, né? Um pedaço de linha. Vou pegar aqui um círculo, fazer um círculo mais ou menos aqui. Pego uma linha, procuro esse ponto, venho até esse outro lado e vou descer. Olhar de novo nesse esboço. É esse formato aqui que eu acabei de fazer. Agora eu vou criar esse aqui. Aí aqui eu pego esse ponto, venho até mais ou menos aqui, vou descer de encontro a essa aresta e fechar totalmente esse esboço desse jeito. Agora vamos pegar aqui a parentidades, eu vou cortar o pedaço aqui desse raio. O raio dele é um raio de 4, então eu coloco aqui 4 milímetros. Essa linha com relação a essa, eu tenho uma cota de 5, que é essa cota aqui, e a abertura do centro desse furo com relação a essa aresta é de 10,5. Aí aqui é fácil. Esse centro com relação a essa aresta, 10,5 milímetros. Agora, definir a altura, 6,5. Então, essa aresta com relação a esse centro, 6,5 milímetros. Falta definir esse esboço, que é justamente a abertura aqui desse nosso colega, e é 6,5. Dimensão inteligente. Essa linha, com relação a essa, vai ter 6,5. Esse é o rasgo que a gente tem que fazer. E eu vou colocar alguns raios internos aqui, só para fazer um acabamento legal. Eu vou pegar um fillet direto do esboço, colocar aqui 1 milímetro de raio. Eu clico nessa ponta, clico nessa, confirmo o comando. Agora eu venho em recursos, corte extrudado. Aqui em cego eu coloco passante, para ele fazer o corte até o outro lado. Dá um OK.
Tá feito o rasgo e a peça está finalizada. É uma peça bem simples para a gente fazer. Eu só vou inserir o material aqui nela, vou colocar um aço 1020 mesmo. A cor, editar aparência, vou colocar um cinza, não o mesmo cinza que eu usei da aula passada, vou colocar aqui um bloco acima, dá um ok. É lógico que isso a gente vai ajustar depois, na hora de fazer a montagem geral, você vai vir para finalizar o projeto. E agora vamos salvar esse cara. Aqui dentro de componentes, 01-placa de identificação ou placa de proteção, eu vou chamá-la desse jeito. Beleza, meu querido? Então finalizamos aqui essa aula. Foi uma aula rápida sobre o assunto que introduzimos hoje. E na aula que vem você já vai ter uma aula um pouco diferente aí. Beleza, meu amigo? É isso aí. Vamos pra cima.